Olá, queridos alunos. Bom, as últimas aulas que eu gravei foram sobre Idade Média, depois eu gravei um outro sobre Cruzadas e hoje nós vamos continuar aí com a Idade Moderna, né? A Idade Moderna começa no século XV e vai até o século XVIII, aí são 300 e poucos anos. Nós vamos ver essa transformação da sociedade nessa época, depois aí da Idade Média. Bom, vamos pensar assim em divisões primeiro. A história foi dividida em idades e vamos pensar nesses marcos onde começa e termina. A Idade Média, ela começa lá com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até a tomada, né, a invasão lá dos árabes, dos turcos otomanos lá no Império Romano do Oriente. Então, a Idade Moderna vai começar quando acontece a invasão dos árabes e vai até a Revolução Francesa, tá? Esse é um marco aí na linha lá da história. É um período especificamente europeu. Se você pegar lá o que está acontecendo na Ásia e na África, está acontecendo outras coisas. Não necessariamente o que eu vou ensinar para vocês aqui sobre a Idade Moderna. Então, por que a gente estuda esse período se só está acontecendo na Europa? Mas pra gente, ela vai muitas coisas que vão acontecer aqui vai configurar a sociedade que a gente tem hoje. Por exemplo, é na Idade Moderna que nós vamos estudar as grandes navegações, as descobertas do Novo Mundo, inclusive Portugal colonizando o Brasil. É aqui. Então, tem tudo a ver com a gente e, de certa forma, tudo que acontece aqui alcança os outros continentes. Por isso que a gente precisa estudar e é importante. Eu coloquei aqui vários conceitos e marcos, né, para entender a Idade Moderna. Nesse vídeo eu vou explicar melhor sobre o Renascimento. Mas para entender ela também eu vou gravar outros vídeos depois. A gente vai continuar vendo até o final do ano aí sobre a Idade Moderna. A gente ainda vai ver sobre absolutismo. Se vocês lembrarem comigo, na Baixa Idade Média, os reis começam a ganhar poder, esse poder começa a se centralizar de novo, né? A nobreza fica ali em volta do rei, precisa de proteção, de ajuda, né? A burguesia precisa ali do rei também, porque quer privilégios, o rei começa a se fortalecer. Então a gente vai ter aqui o absolutismo. O que é o absolutismo? Essa monarquia onde o rei é absoluto, ele reina sozinho, ele decide tudo sozinho. O povo não decide nada aqui. Não temos nada de democracia. É só o monarca. Não é uma monarquia parlamentarista, onde você tem um parlamento que divide as leis, onde fazem as leis, onde divide aí o poder com o rei. Não, aqui, quando fala absolutismo, é um rei só, um poder concentrado na mão dele. Também, para entender a Idade Moderna, a gente vai ver mercantilismo, onde esse rei domina, como é feita a economia, né? Uma economia voltada para esse comércio onde o metalismo é importante, onde o tanto de metais que você tem equivale à sua riqueza. Já vê uma balança comercial favorável, onde você vende mais do que compra. A gente vai ver sobre as colônias, o novo mundo, aí no mercantilismo e tudo mais. Nós vamos ver também em Idade Moderna o Iluminismo, que aí o Iluminismo vai começar a pensar um pouco mais sobre o uso da razão para responder as questões. Não mais só fé, mas agora assim, provar um pouco daquilo que está pensando, uso esse racionalismo. Nós vamos ver a Reforma Protestante. Na Idade Moderna surgem muitos questionamentos, inclusive Lutero vai fazer muitos questionamentos à Igreja. E desses questionamentos vai surgir a Reforma e a Igreja vai dar uma resposta para esses questionamentos, para essa reforma. Vai fazer a contra-reforma, vai mandar missionários para o mundo inteiro, catequizar indígena e tudo mais. A gente vai ver contra-reforma, e a gente vai ter nesse período também da Idade Moderna a Revolução Industrial, que vai mudar a configuração das cidades. Agora você vai poder produzir as coisas em grande escala, não mais só ali
fazendo produtos manufaturados, né? Mas você pode poder fazer com máquinas em grandes escalas. Você tem também na Idade Moderna a Revolução Francesa, que vai começar a questionar o antigo regime. Quando eu falo antigo regime, estou falando do absolutismo, dessa monarquia. E a Revolução Francesa vai questionar, vai mandar o rei para a guilhotina lá e tudo mais. Mas isso já são assuntos para outro vídeo. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre o Renascimento, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Vamos pensar um pouco hoje sobre Renascimento e essa modernidade, né? Se a gente pensar lá no final da Idade Média, a gente tinha cidades se formando, né? A gente usa as feiras, nessas feiras a gente tinha lá os burgueses vendendo, os burgueses começam a morar perto dessas feiras, montando os burgos vão surgir essas cidades, e aí essas cidades se formam assim, através das inovações tecnológicas agrícolas. Muitas pessoas não precisam mais trabalhar no campo, não precisa tanta mão de obra no campo, as pessoas vão para a cidade. Essas inovações agrícolas também permitem o excedente, que permite o comércio. Então, se você produz mais do que você consome, você pode vender. Com as cruzadas, a gente teve novas rotas comerciais que vão ajudar no surgimento das cidades. A gente tem essa nova classe, que é a burguesia, que é uma classe muito importante aqui, a classe mais importante aqui para a gente entender a Idade Moderna. Essa burguesia que é quase sinônimo desses comerciantes, uma classe com dinheiro que vai lutar e vai querer privilégios, prestígio nessa idade. O que a gente tem que pensar é que nessas cidades não tinham só esses comerciantes. Nós tínhamos artistas, professores, homens da igreja, mestres de ofício. Nós vamos começar a ter várias outras classes nessa cidade. Não mais aquela configuração da Idade Média onde a gente tinha clero, nobres e camponeses. Não, aqui a gente vai ter uma sociedade muito mais ampla, a gente vai ter muito mais pessoas nessa sociedade, muito mais oportunidades de ser outras coisas nessa sociedade. E essas outras pessoas vão começar a pensar em outras coisas que elas não poderiam pensar antes na Idade Média. Bom, o Renascimento ele vai ser esse movimento cultural, artístico, que vai valorizar a cultura grego-romana. Porque renascimento, justamente por isso, é como se renascesse aí a cultura grego-romana. Para os renascentistas, eles olham para a Idade Média com muito preconceito, como se eles tivessem, como se fosse assim, tá ali, que é como se a Idade Média não tivesse produzido algo à altura da Antiguidade. Então é como se, tá ali, é uma Idade Média, tá ali no meio, mas a gente desconsidera e vamos valorizar os gregos e os romanos. Mas eles são, na verdade, frutos dessa Idade Média. Tudo que está acontecendo aqui começou lá na Baixa Idade Média. As cidades, as universidades, tudo que está acontecendo aqui começou lá na Idade Média. Então, assim, eles acham que estão rompendo, mas na verdade eles mantêm muitas coisas da Idade Média. Como, por exemplo, essa monarquia absolutista. Vai começar ali no finalzinho da Idade Média e vai ficar muito tempo na Idade Moderna. Só lá no final, na Revolução Francesa, que eles vão questionar essa monarquia. Então eles não são assim tão modernos quanto eles acham, né? Mas eles valorizam bastante essa cultura grego-romana, essa cultura clássica, essa cultura que valoriza a beleza, o proporcional, o ser humano como a mais perfeita das criações. Então, por isso o Renascimento, né? O renascer dessa cultura. Na Idade Média, a cultura tá na mão da igreja. Essa visão de mundo está na mão da igreja. Tudo que é produzido está na mão da igreja. E aí os renascentistas vão começar a discutir essa visão. Eles vão começar a se aproximar desse mundo clássico e vão querer produzir novas coisas que não sejam mais só produzidas pela igreja. Bom, a gente tem que pensar assim, que nessas cidades a gente vai ter então a burguesia que está se enriquecendo bastante com o comércio. E essa burguesia ela quer privilégios.
Porque até então só a nobreza tinha privilégios. Mas a burguesia que tá com dinheiro agora, e ela quer também privilégios. Ela quer prestígio. Então o que ela vai fazer? Ela vai ter mais contato com a cultura erudita, que é essa cultura greco-romana. Ela vai ter contato com essa cultura. E também ela vai começar a financiar e proteger essas obras artísticas da época. Ela vai financiar. Às vezes, se você é um comerciante rico, você pode encomendar lá para o artista fazer o seu retrato, o retrato da sua família, ou fazer um quadro, qualquer coisa que você queira, você paga para ele fazer. Então a burguesia vai ter muito esse contato. E essa combinação entre burguesia, essa cultura erudita e todo esse patrocínio da burguesia na cultura vai dar uma nova visão de mundo, uma nova visão dessa produção artística. Antes, tudo que você produzia, artisticamente falando, culturalmente falando, era algo didático para a igreja passar a sua visão de mundo para os cristãos. Então era algo que a igreja produzia para ensinar os cristãos. Agora não, agora os artistas vão ser mais livres para produzir aquilo que querem ou aquilo que pagam eles, né? Deixa eu subir aqui. Vamos pensar agora onde foi o berço do Renascimento, né? O berço do Renascimento é a Itália. Mas por que Itália, né? Se a gente pensar, a Itália, ela tem uma herança, né? O Império Romano Ocidental foi lá, então ela tem toda essa herança do Império Romano. Isso vai ajudar porque o Renascimento valoriza essa cultura greco-romana. Então ela tem a herança do Império Romano Ocidental, ela tem contato com o Império Romano Oriental e todo aquele seu comércio. Ela é a sede da Igreja Católica, ou seja, quem produz a cultura até então. E ela vai ter a burguesia mais rica da época. Então, tudo isso favorece a Itália ser o berço do Renascimento. A gente tem duas cidades que se destacam aí, Gênova e Veneza, aí, que vão crescer bastante, se fortalecer e ficarem bem ricas nessa época. E aí o Renascimento vai começar na Itália e vai se espalhar pela Europa, né? E uma outra coisa que acontece nessa época é a questão do mecenato. Nas cidades italianas, nós tínhamos famílias burguesas muito ricas e essas famílias burguesas vão começar a proteger e a financiar obras artísticas. E por que mecenato? Mecenato é referência a Mecenas, que ele é amigo do imperador Otávio Augusto e ele valorizava bastante a cultura, a produção artística. Então essa é a referência, por isso de Mecenas, mecenato. E aí, então essas cidades italianas vão começar a ir com mecenatos e isso vai espalhar. Então, como eu falei, uma família rica, burguesa, poderia proteger e financiar essa cultura aí, pagar para os artistas fazerem suas obras. Era muito comum, né? Uma família rica, às vezes, vendia um retrato ou alguma coisa. Inclusive a igreja vai fazer mecenato, né? O Michelangelo passa essa vida inteira aí quase sendo sustentado aí pela igreja, fazendo obras para a igreja. E a igreja pagando para ele. O clássico lá, né? A Capela Sistina, pintada por ele. Com essas novas ideias culturais que começam a surgir, muda todo o cenário da cultura ocidental e a gente vai ter então aí o humanismo, que vai surgir nessa época. Bom, o que é o humanismo? Humanismo é tudo que é produzido nessa época na universidade, como eu falei, era transmitido pela igreja. Você tinha só os ricos iam para essas universidades, se formavam em 3 cursos, ou direito, ou medicina, ou teologia. E era um conhecimento assim estático, hierarquizado da sociedade, né, centros administrados pela igreja. Bom, aí com essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, vai ter novos questionamentos e uma nova matéria, inclusive, nas universidades, que é a filosofia. E os grandes filósofos que nós temos são
gregos romanos. E vai ter uma aproximação, inclusive, do que é produzido na universidade dessa cultura grego-romana. Então, nós vamos ter aí no humanismo essa cultura grego-romana contrapondo a cultura medieval, uma aí contrapondo a outra. Então, o que nós temos na cultura grego-romana? A natureza é referência para entender o mundo, né? E o homem é a melhor das criações. Então, é o que havia de mais perfeito. Já na cultura medieval, o que a gente tem? O homem que não consegue chegar até Deus sozinho, que precisa da igreja, o homem pecador, imperfeito e tudo mais. Então, são duas ideias antagônicas. A gente tem lá, então, na Idade Média, a gente tem esse teocentrismo, Deus no centro, fé no centro. E aqui no humanismo, a gente vai ter o antropocentrismo, o homem no centro. O homem é o centro para entender todas as outras coisas. Eu não estou dizendo que os humanistas são ateus e não acreditam em Deus e agora colocam o homem no centro, não é isso. Mas para eles, Deus deu a razão, Deus fez o homem e através do homem se entende as outras coisas. Tá? Bom, a gente tem toda essa cultura representada nas artes, mas não só nas artes, né? Nós temos a literatura, engenharia, arquitetura, matemática, entre outras coisas, né? Bom, nas artes a gente tem quadros icônicos pintados nessa época, a Mona Lisa, né, a Última Ceia, ela pintada pelo Leonardo da Vinci. A gente tem a Capela Sistina, como eu já citei. A gente tem esculturas lá, igual que o Michelangelo faz lá de Moisés, Davi, entre outras esculturas, quadros. Eu já falei, né, do Rafael, do Michelangelo pintando a Capela Sistina. Tem aquele quadro de Deus criando o homem lá, tocando o dedo e tudo mais. Na literatura, a gente vai ter também um momento muito, muito bom para a literatura, porque vai ter talvez o evento mais importante da Idade Moderna, que é a imprensa. Até então, como eram feitos os livros? A gente tinha monges copistas lá que reproduziam os livros que a igreja deixava. Bom, aí com a imprensa não precisa mais desses monges copiando. A gente pode fazer livros em maior quantidade. E a igreja fazia só em latim. O número de pessoas que liam em latim era muito pequeno. Agora, com a imprensa, eles podem começar a fazer na língua das pessoas, em alemão, espanhol, português, tudo mais. Isso ajuda a divulgar mais ainda essas ideias que estão correndo ali no Renascimento. A gente tem obras assim no Renascimento conhecidas até hoje, muito conhecidas. Por exemplo, a Divina Comédia do Dante, que é italiano. A gente tem os Lusíadas, lá, feito pelo Camões, que é português. A gente tem lá Romeu e Julieta, de Shakespeare. Assim vai. E nessa época também da imprensa, a gente vai ter a Bíblia traduzida para o alemão, pelo Martinho Lutero, que inclusive a gente vai ver mais pra frente a Reforma, né? E a gente vai ter a Bíblia traduzida para o inglês, pelo John Wycliffe. Bom, e essa literatura, tanto poesia quanto prosa, tudo vai mostrar muito esses dilemas humanos, que até então não se falavam muito. A gente vai ter também uma evolução da ciência, né? A ciência até então era explicada, tudo o que tinha era explicado na Idade Média, era explicado pela igreja, pela fé. Agora a ciência vai criar um novo método, né, chamado empirismo, onde ela vai ter que provar as coisas através de hipóteses e tudo mais. O uso da razão mesmo, que depois a gente vai chamar de racionalismo. E durante a Idade Média, toda essa arte, toda essa cultura era um instrumento didático. E agora ela passa a ser uma obra livre, onde o autor pode se expressar o seu talento individual. Muitos artistas, eles passam a viver de encomenda. Eles podem expressar, assim, o seu talento individual, entre aspas, porque muitas vezes eles têm que fazer nessas obras o que pedem para eles, né? Então, de certa forma, assim, eles expressam o seu talento, mas fazem aquilo que estão pagando para eles fazerem também. Alguns acabam se tornando aí escravos do
dos seus mecenas, mas não é mais uma produção voltada só para transmitir os valores cristãos. É uma nova forma de ver o mundo, né? Uma nova forma de questionar alguns valores e tudo mais nessa época. Pensando em tudo, quando eu penso em tudo isso, um referencial muito forte no Renascimento é o Leonardo da Vinci, né? Ele tem conhecimento em todas as áreas, geometria, arquitetura, arte. Ele faz de tudo, né? Desde pinta um quadro lá, pinta a Mona Lisa, ao mesmo tempo faz estudos sobre o corpo humano lá no Homem Vitruviano, faz um esboço de um helicóptero lá, estudando o voo dos pássaros, né? Ele estuda tudo, anatomia, geometria e etc. Lembrando disso, eu coloquei umas fotos aqui pra vocês. Eu fui esse ano numa exposição em São Paulo, que fez 500 anos de Da Vinci. Coloquei umas fotos aqui pra vocês verem. Olha lá, 500 anos de um gênio. Foi muito boa a exposição, gostei muito. E fui lá em São Paulo. Aqui tá o Da Vinci. Eu lá olhando o Da Vinci. Fiquei apaixonada pela exposição. Aqui tem o Homem Vitruviano. Pra fechar aí, a Mona Lisa, né? Todas as obras aí do Renascimento. Acho que pro vídeo não se estender muito, eu vou parar agora por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco do Renascimento cultural. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as outras coisas que aconteceram e marcaram a Idade Moderna. Até a próxima aula.